Bom, gente, vamos começar a palestra. Primeiramente, eu queria dar as boas-vindas para vocês em nome da Cristal LED Inox e convidar para vocês darem uma passadinha no nosso stand que fica na rua ali do lado, né? E além dos LEDs, tem muita coisa interessante, principalmente em relação aos inox e os ralos de fundo, que tem um lançamento muito legal e que é um lançamento que acabou de ser patenteado. Bom, o assunto hoje é o dimensionamento de iluminação de piscinas. Por que nós estamos fazendo essa palestra? Porque eu tenho recebido muitas perguntas de pessoal me falando, poxa, eu tenho uma piscina assim, como é que eu faço? Eu fiz, não ficou bom, e agora, o que eu faço? Bom, agora o que eu faço não tem mais muito jeito. Então, o que eu queria passar para vocês é algumas dicas do que fazer para dar tudo certo e principalmente deixar aberta uma porta que, se vocês tiverem dúvidas, mesmo acompanhando tudo que eu estou indicando, liga para nós. Nós não vamos fazer o projeto no lugar de vocês, mas vamos dar uma boa mão. Bom, a primeira coisa é que tem gente que ainda não está convencido que fazer iluminação de piscina é uma boa. Todo mundo fala, é caro e tal. Quando você pensa quanto custa a iluminação da piscina, se for em relação ao cara que construiu uma casa, que geralmente é uma casa já de bom padrão para ter a piscina, mais uma piscina e tudo, a iluminação da piscina está a menos de 0,01%. Quando você pega só a iluminação em relação à piscina, ela está em torno de 1% do valor, 1, 2% do valor que ele gasta. Então essa é aquela tal da cereja em cima do bolo. Pô, vamos colocar uma cereja legal, né? Porque se colocar uma cereja que não for legal, você estraga o bolo. Então a ideia é essa. Pô, aqui vocês têm uma foto de uma piscina que está sem iluminação, né? Pô, legal, né? Os coqueiros e tal, na beira da praia, tudo. Mas quando você dá um clique no botão, a coisa muda. É a mesma imagem, tirada pela mesma pessoa. Inclusive, isso daí é um dono da piscina que estava tão contente que ele não para de mandar foto para a gente. Certo? Então, é o seguinte, se alguém ainda tem dúvida, é porque foi uma iluminação legal. Porque quando a iluminação é legal, pô, não tem coisa mais gostosa do que ficar na beira da piscina. Bom, o que eu vou abordar hoje? Eu vou ter que dar um pouquinho de noção para vocês de luminotécnica. Não vou entrar em grandes detalhes, certo? O objetivo aqui não é dar um curso para universitários. O objetivo aqui é dar um curso para qualquer pessoa que tenha um pouco de boa vontade para desenhar a iluminação numa piscina. Depois, eu vou falar um pouquinho das cores de um refletor, porque principalmente na cor branca, o pessoal tem muita dúvida. O que é o branco? O que é o branco morno? O que é o branco frio? Qual que tem que usar? Então vamos falar um pouco disso. Depois nós vamos falar diagrama de iluminação de um refletor. Diagrama de iluminação do refletor, vocês vão ver, é um negócio que tem um nome complicado pra caramba, mas que é simples pacas, né? O que é? Nada mais é, eu vou mostrar num gráfico qual é a área que o refletor ilumina bem e qual é a área que ele não ilumina bem. É bem intuitivo. Quando você está longe, ele ilumina mais ou menos. Quando está perto, ilumina muito bem. Dos lados, mesma coisa. Então, vou mostrar isso para vocês. Depois, nós vamos trabalhar um pouquinho num exemplo prático. Inclusive, o exemplo prático vai ser dessa foto que vocês viram aí. Eu recuperei o desenho e vamos conversar. E, no final, nós vamos dizer, bom, agora que vocês já sabem fazer tudo, como é que a gente põe isso na piscina? Bom, eu não vou passar muito tempo explicando isso daqui, só vou dizer o seguinte, fluxo luminoso é a quantidade de luz que sai de um refletor. Ou de uma lâmpada, você acende a lâmpada emite um fluxo luminoso. É isso o fluxo luminoso. Só que fluxo luminoso para nós não serve para grande coisa. Só a única coisa que a gente quer é que tenha mais, menos, na quantidade adequada para o nosso projeto.
Depois, a área iluminada. Aí já começa a ser interessante. A área iluminada é aquilo que vocês querem que seja bem colocado em evidência pela luz. No caso, é geralmente a parede oposta da piscina. E iluminamento. Iluminamento é o termo técnico que diz simplesmente quantos lumes chegou naquela área que vocês querem iluminar. Porque, vamos ver com mais detalhe, vai ser mais fácil de ver nessa figura aqui. Aqui eu tenho um refletor. Eu escolhi um caso no refletor de 60 graus, é puramente didático. Normalmente hoje, quase todo mundo está usando refletores de 140 graus, 120, 140 graus. Mas o de 140 graus fica muito difícil de explicar no desenho. Então, esse daqui é o facho luminoso. Dá para entender bem. Quando eu estou a 1 metro, a área iluminada é esse amarelo aqui. Como ele está bem pertinho do refletor, a quantidade de luz que chega nessa área é muito grande. Então, a quantidade de luz que chega aqui, ó, não sei se dá para ver daí, mas a área amarela aqui é 2,2 metros quadrados. Abre o leque, chega a 2,2 metros quadrados. Eu estou pegando um refletor que tem um fluxo luminoso de 2.000 lumens. Isso daí é mais ou menos o nosso refletor branco, de 25 watts branco, certo? Mais ou menos isso. Então, o iluminamento, que é aquilo que conta, a intensidade com que eu estou iluminando aquele metro quadrado que está lá na frente, nesse caso é de 900 lux. Se eu estou mais longe, se eu estou a 2 metros, a área que eu ilumino é muito maior. Em compensação, eu tenho que dividir esses 2.000 lumens, aqui eu dividia por 2,2 metros, aqui eu vou dividir por 8,8 metros. Então eu estou aqui com 227 lumens. Eu estou com quase 4 vezes menos. Estou com praticamente 4 vezes menos intensidade luminosa nessa parede. Se eu vou mais longe, se eu vou a 3 metros de distância, olha o tamanho que fica a área iluminada. Eu passo para 20 metros quadrados. Em compensação, eu passo para 100 lux só. Certo? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Quanto mais longe o objeto a ser iluminado, menos ele vai estar iluminado. Então, quando a gente determina faz a iluminação numa piscina, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual o tamanho da piscina. Não é a mesma coisa iluminar uma piscina que tem 2x2 do que uma que tem 20x20. Completamente diferente. Bom, as cores no refletor. Aqui tem um diagrama que é meio complicado aí, mas vocês não precisam entender grande coisa de luminotécnica. O importante é só dizer o seguinte: aqui nessa ponta de cima é a cor verde. Aqui nessa ponta de baixo é a cor azul. E aqui na ponta de cá é a cor vermelha. O ideal para você ter a melhor pureza de cor é você estar bem na extremidade. Então, olha onde é que está o da Cristal. O verde da Cristal está praticamente aqui. O azul da Cristal, mesma coisa, está aqui embaixo. Fugimos um pouquinho do rosa aqui para não ter erro. E o vermelho, mesma coisa, está aqui embaixo. Então, daí para frente, qualquer área que você fizer a mistura de cores, por exemplo, se você chegar aqui, dá para ver que você tem uma mistura de azul com verde. Aqui você tem uma mistura do azul com vermelho. Então aqui você tem o verde com o vermelho, sai laranja. E quando você mistura tudo no meinho, o que acontece? Mistura o vermelho com o azul e com o verde. Na intersecção das três, você tem o branco. E aí, aqui você tem a linha dos brancos. Essa linha aqui. Então, quando você tem o chamado branco morno, você está neste ponto aqui, ó. Neste ponto aqui quer dizer o seguinte, o tal do 3.000K, 2.800, 3.000K. Então, aqui você pode ver que você está numa zona amarelada. É um branco amarelado. Simplesmente isso. Agora, o
pessoal geralmente me liga e fala, olha, seu refletor é de 3.000K, mas eu preciso de um de 2.800. Se não for 2.800, não serve. Gente, dá uma olhada. Isso daqui é uma curva logarítmica. 3.000 está aqui, 2.500 está aqui, 2.800 está praticamente encostado no 3.000. Visualmente, nenhum ser humano consegue fazer a diferença entre 2.800 e 3.000. Você consegue numa máquina que mede, mas se não, é igual, gente. E outra coisa, na casa de vocês têm a lâmpada branco morno. Se vocês olharem as lâmpadas de vocês, quando elas estão no 3.000, elas vão de 3.000 a 4.000, 2.500 a 4.000. Aí você começa a ver uma diferençazinha de uma lâmpada para outra, senão é tudo igual. Certo? Por que nós escolhemos 3.000? Porque, teoricamente, é o ponto ideal. Só por isso. Depois, na outra extremidade, você tem o que nós chamamos branco frio, 10.000K. Ele é azulado. O que é isso daí? É aquela lâmpada fluorescente, super azulada, que você põe na casa e tudo que você tem na sua casa fica azulado. Certo? Então, aqui tudo que você tem na casa fica amarelado, aqui tudo que você tem na casa fica azulado. E depois tem o que se chama o branco puro. O branco puro é exatamente 6.500K, que é o que nós escolhemos. E esse branco puro, ele tem uma qualidade muito legal. Ele não distorce nenhuma cor. É a cor que, se vocês vão ver agora para frente. Então daqui só tem que fixar isso daí. As cores, elas estão nas extremidades para ser mais puras, e o branco, ele tem que estar bem no meio para ter o branco puro. Depois é uma questão de gosto. Se quiser o amarelado, tudo bem. Bom, agora o branco, o que quer dizer esses brancos aqui? Porque geralmente você fala do branco, o pessoal não entende o que é. Mesmo quando se fala branco morno, amarelado, tudo. Então, olha, o branco morno nosso está aqui, no 3.000K. O que é isso daqui? Lembra aquelas lâmpadas de filamento de 60 watts? É aquela. Não sei se vocês aqui, os mais novos, acho que nunca viram. Uma vela, é uma vela daquelas que você usa quando cai a energia, ela está em torno de 2.500. O nascer do sol, quando fica aquele sol tudo rosado, amarelado, tudo, está em 2.000 mais ou menos, 2.500, 3.000, depende do horário. Então, o branco morno está aqui. Né? Depois, o que é o branco frio? O branco frio é num dia que está aquele céu bonito pra caramba, você olha para cima, você vê o azul. É essa cor do branco frio. Certo? O céu azul no dia limpo está aqui. Ó. O branco frio está praticamente empatado com ele. E o terceiro branco, que é o branco puro, ele está, por coincidência, no meio do caminho dos dois. Né? Coincidência que não é tanto, né? E ela corresponde exatamente ao flash eletrônico. Por que o flash eletrônico está com branco puro? Simplesmente para não distorcer as cores. Quando você tira uma foto, você quer que saia na cor real das coisas, e não na cor da luz que está sendo usada. E outra coisa que é muito interessante, o branco puro, ele coincide praticamente com a luz do sol ao meio-dia. Quando você ilumina a sua piscina com a luz do sol ao meio-dia, você está usando o branco puro. Quando você ilumina de noite, ela fica com a mesma intensidade de luz, mesma tonalidade. Bom, parte técnica terminou, gente. Tranquilo? Alguma pergunta? Outra, até que eu não fui tão ruim. Ou foi tão ruim que vocês não entenderam nada. Agora aqui é mais fácil. Pus meu refletorzinho aqui, liguei. Liguei, ele fez o facho de luz dele. Agora estou usando um mais parecido com a realidade de todo mundo, 140 graus. Então o que vocês veem aqui? Eu vou direto para as pontas. Claro, meião aqui, escuro. Escuro quer dizer a área que tem uma intensidade luminosa grande, né? Está bem iluminado.
Nas pontas aqui dá para entender por que está assim. É azul claro porque não está chegando luz nele. Aqui também não. Então, quando a gente usa um refletor para iluminar a piscina, infelizmente não dá para usar esse pedaço aqui. Isso aqui não dá para usar. Esse pedacinho aqui de cima também não dá para usar. Porque senão o que vai acontecer? Sua piscina vai estar numa cor, numa parte da piscina, e você vai ter as outras cores que vocês falam assim, puxa, tá com mancha. Tá com mancha? Não tá com mancha. É simplesmente que não chegou luz. Então como é que a gente lida com esse negócio aí? Passa o facão. Então o que eu faço? Isso daqui eu aproveito esta parte aqui, esta aqui e um pedacinho aqui. Isso daqui vira aqui, está na mesma escala. Então, o que é realmente útil no refletor é esta parte aqui. Agora, gente, isso daí é no papel. Fora d'água, até que acontece mais ou menos parecido com isso. Dentro d'água tem um negocinho que é chato pra caramba, mas que ajuda para burros piscineiros, que é a difração da luz. A luz ela não obedece como a gente quer. Ela vai onde ela tem facilidade de ir. Então vocês vão ver daqui a pouco o que isso quer dizer. Mas, por exemplo, o nosso refletor, quando a gente coloca ele numa parede, vocês vão ver, vocês vão falar, é bruxaria, mas a parede que ele está fica iluminada. Quer dizer que ele está iluminando a 180 graus. Ele está iluminando a 180 graus por dois motivos. Um é por causa da difração da água, e a segunda é um macetezinho técnico que nós descobrimos. Descobrimos, depois de apanhar demais, mas descobrimos. E esse eu não vou falar qual que é. Alguma pergunta sobre esse gráfico? Também está dando para entender bem? Bom, agora vou voltar um pouquinho. Veja bem, tem duas coisas que eu estou chamando a atenção aqui. Espaçamento entre refletores, vocês vão entender logo logo, e o alcance do refletor. O alcance do refletor é até que distância ele ilumina bem. Nada mais do que isso. O espaçamento do refletor não precisa explicar. Bom, aqui eu fiz uma tabela que todo mundo me fala, pô, a Cristal não divulgou qual é o alcance, qual que é o espaçamento do refletor. Eu estou divulgando isso daí a primeira vez hoje. Por quê? Porque é um negócio complicado. Primeiro, depende do tipo de refletor. Bom, isso é mais ou menos lógico. Mas depende muito, demais, do acabamento da piscina. Porque, como eu falei, tem um negocinho que chama difração da água e tem outro negocinho que chama reflexão dentro da piscina. Se você pegar uma piscina clara, brilhante, tipo uma pastilha de cerâmica de boa qualidade, pô, você põe um refletor ali, putz, parece que iluminou a piscina inteira. Agora, você vem para um refletor, uma mesma piscina, você põe o acabamento dela, escuro e fosco. Escolhi aqui a pedra em gel, porque está na moda, mas é uma desgraça iluminar a piscina com essa pedra. Só tem uma coisa pior que eu conheço, que eu tenho um espelho d'água lá na minha casa, que eu não sabia nada disso, e resolvi fazer com a tal da pedra rolada, aquela pedra natural que sai da terra, sabe, aquelas redondinhas, cheia de porinhos, cor bege, misturado com marrom. Aquilo lá é o que a gente chama no jargão da gente de buraco negro. Pô, você joga a luz ali, não ilumina, ele suga toda a luz e não tem jeito de iluminar. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz um espelhinho d'água que deve ter mais ou menos uns... A forma é meio irregular, parece um laguinho, deve ter uns 2 metros de largura por uns 3 de comprimento. Eu falei, bom, um refletorzinho aí, beleza, daí sobra. Precisou pôr 5 de 25 watts. E olha que eu tinha calculado tudo. Quando eu vi esse negócio, eu falei, putz, depende demais do revestimento. Segunda coisa, depende também da forma da piscina. Você tem uma piscina redonda, é uma maravilha. Você põe o refletor, a luz expande, tudo belezinha. Você põe um feijão, já começa a complicar.
Você põe essas piscinas modernas que tem parte funda, parte rasa, irregular, escada no meio, tudo, putz, vai iluminar aquilo lá, você sofre. Então isso daqui é indicativo, mas tem algumas indicações legais, por exemplo, vou pegar um caso só aqui. Ó, o alcance do faixa de luz. Nesse refletor 10 watts, a gente fala, olha, o máximo que ele consegue alcançar, que ainda dá para aceitar, numa piscina clara é 6 metros. Numa piscina ideal, né, que você fala, ó, quero bem iluminado, quando o cliente fala para vocês, olha, quero bem iluminado sem sombra, já vem para o ideal, nem pensa, vem para o ideal. E o espaçamento dos refletores é a mesma coisa. Ó, dá para ir de 2,5 metros a 1,75 entre o ideal e o aceitável. Então isso daí vai ajudar vocês depois no dimensionamento, mas eu vou... Olha, isso daí é indicativo. Né? Depois o que vai contar é a sensibilidade de vocês e o gosto do cliente. Bom, então vamos lá. Falando em gosto do cliente, um dos grandes erros que eu tenho visto por aí é que o cliente chega e fala, quero uma iluminação de piscina. E vocês aceitam isso. Legal, vou fazer iluminação de piscina. E vocês fazem a iluminação mais maravilhosa. Aconteceu com um cliente nosso recentemente. Fizeram uma iluminação de piscina, uma piscina redonda, 7 metros de diâmetro, puseram 6 refletores de 25 watts lá dentro, branco morno. Quando iluminaram a piscina, o engenheiro que estava cuidando do negócio falou, maravilhoso, mandou foto, puta, todo mundo contente, né? O cliente nosso contente. Quando o dono da piscina viu aquele negócio, tá horroroso. Eu não quero isso na minha casa. Bom, resultado, nós tivemos que fazer um refletor especial para eles. Quantos watts, Renato? 3 watts. Trocamos os 6 refletores de 25 watts por um de 3 watts. E o cliente ficou feliz da vida. Mas o que interessa para vocês não é o que vocês gostam, é o que o cliente de vocês pede. Então vocês vão ver aqui o exemplo de uma piscina ser iluminada. Então, é uma piscininha já grandinha. Eu peguei um exemplo simples, porque você sabe, pô, retangular, é uma moleza. Então vocês vão ver. 14,8 metros por 5,7 metros. Grande, mas nada de excepcional. Começa a encrenca aqui. Piscina revestida com pedra e já fosca. Né? E daí me manda uma foto da pedra. Além de ser fosca, é escura. E além de ser escura, tem variação de tonalidade. Eu falei, ai meu Deus do céu, começou bem. Bom, vamos lá. Aí, fala para o cliente, bom, vai lá e entrevista o cara para saber o que ele quer. Então aqui, graças a Deus, a entrevista foi bem feita. O que o cliente queria? O cliente quer uma piscina muito bem iluminada. Legal. O cliente quer refletores pequenininhos e discretos. Fala, não quero a panelona. Tá bom. O cliente quer uma iluminação branca. Aí já ajudou. Porque o branco é o LED que mais tem fluxo luminoso. Então, beleza, ajuda. A piscina é grande, já sabia. O revestimento não reflete luz. Bom, isso tudo de cara já fala para nós. É potência de refletor aí, 25 watts. Que é pequenininho. Tem que ser um pequenininho que é discreto. Então, o slim. Né? E o LED branco. Então, o refletor está escolhido, é esse. Agora, vamos ver o que mais que a gente precisa saber. De novo, o cliente quer uma piscina muito bem iluminada. A piscina tem quase 6 metros de largura e o revestimento não reflete luz. Então vamos ver. Olha naquela tabelinha que eu mandei para vocês. Alcance 4 metros desse refletor na pedra ijal, coisa assim. 4 metros, então eu tenho que colocar refletor dos dois lados da piscina, porque ela tem 6. Senão vai dar uma zona escura. O espaçamento de 2 metros. Bom, 2 metros, posso mexer um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas tem que ficar em torno disso. Na média não pode fugir muito disso. Até aí, tudo bem? Vocês verem, isso daqui é um negócio muito simples, só que quase ninguém faz. E quase ninguém faz e chega lá para o cliente e depois tem aquela surpresa.
Mas eu não queria muito bem iluminada, sinto muito, você desmonta tudo. Bom, agora vamos lá, como é que eu vou distribuir esses refletores da piscina? Antes de começar, certifique que os critérios de escolha foram bem definidos. É a tabelinha anterior. Segundo, lembra uma coisa, na extremidade da piscina, quando você chega perto da parede, você só põe metade do passo do refletor. Lembra que ele tem duas metades? Se você puser o mesmo passo, você vai iluminar só metade da área, porque você não tem o outro refletor contribuindo com a outra metade. Esse é um erro que eu vejo muitas vezes. O pessoal fala 2 metros entre refletor e tal. Parede, primeiro refletor, 2 metros. Segundo refletor, 2 metros. E daí ficou ruim. Pô, mas por quê? É porque o primeiro refletor tinha que estar a 1 metro e não a 2. Depois é 1 metro, 2 metros, 2 metros, 2 metros e 1 metro no final. É assim que funciona. E fica feio para burro. Que a piscina fica toda iluminada e os cantos tudo escuro. Depois, vocês vão descobrir que quando vocês dividem pelos 2 metros, a piscina nunca dá certo. Você pôs o espaçamento de 2 metros, então começa 1 metro da parede, 2 metros, 2 metros, 2 metros, e lá no fim sobra 10 centímetros, sobra 15, sobra 20. Então você tem que ajustar, não tem jeito. Então 2 metros vira 1,90 m, vira 2,10 m, certo? E isso é tentativa e erro. Tem depois umas dicas, né? Quem usa o AutoCAD, tem um negocinho lá que chama Divide. Então, o que eu faço? Eu peço para ele dividir pelo dobro de linhas de pontos que eu preciso. Porque daí eu tiro, pulo um cada vez, elimino e ele já me dá a distância certinha. Ele calcula tudo. Certo? Mas aí tem que saber usar o AutoCAD ou outro software parecido. Se não, é na raça. Na raça também sai. Depois, faça pequenos ajustes no espaçamento. Isso que eu falei. Outra coisa, muitas vezes tem um degrau na piscina. E você faz a distribuição dos refletores, deu tudo certinho, 2 metros, bonitinho. Só que caiu no 1/3 do degrau. Quando você olha a piscina feita, pronta, se não tiver centradinho no meio do degrau, fica horrível. Certo? E é impressionante. O dono da piscina, a primeira coisa que ele vai ver é isso. E, finalmente, faça várias tentativas. Não tem jeito. Bom, eu fiz várias tentativas nesse exame aí que eu passei, né, e ficou desse jeito. Visualmente, vocês vão olhar isso daqui e falar, pô, ficou tudo bonitinho. Os refletores estão todos com a mesma distância, bonitinho. Mas olha os números. 1,9 m aqui, 2,22, 2,22, 2,22, 2,22, 1,98. Por que 1,98? Porque o refletor não caía no degrau. Caía no degrau, mas não ficava. Se eu puser 2,22, ele ficava na ponta. Certo? Ou ele fica no meio do degrau, ou ele fica bem na quina. Bem na quina também tudo bem. Certo? E depois a prainha. A prainha eu sempre considero como uma piscina à parte. Certo? Tem que centralizar os refletores nela. Não pode deixar o refletor. Por exemplo, você põe o primeiro aqui, põe o segundo, ele dá aqui. Você fala, ah, tudo bem. Tudo bem nada. Fica feio para burro. Então você tem que considerar que a prainha é uma piscina. E ó, tá vendo que você fez uma piscina pequenininha, deu certinho. Daí você tem que fazer casar essa piscina pequena com a grande. Tentativa e erro, gente. Não tem outro jeito. Agora, se vocês fizerem o exercício direitinho, que não é tão difícil, acaba acontecendo isso. Acaba acontecendo isso daí e o dono da piscina, ele não cansa de mandar foto pra gente da piscina dele. Ele fala, pô, toda vez que eu chego na sexta-feira de noite na minha casa, eu lembro de vocês. E ó, não fomos nem nós que fizemos, nós ajudamos o escritório de arquitetura, que é um dos grandes de São Paulo e que estava todo enroscado por causa dessa piscina. Então, o que eu posso dizer, a mensagem, olha, gente, não é tão difícil, não é tão simples. Então, façam o exercício vocês. Na dúvida, faça como o escritório de arquitetura, que teve o bom senso de falar, pô, deixa eu dar uma perguntadinha. Aí eu dei uma mãozinha para eles e tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Eu cheguei
eu estava palestrando. Qual a profundidade indicada para a iluminação? Olha, a profundidade, nesse caso aqui, eu vou voltar com o desenho, acho que é mais fácil. A prainha aqui era, se não me engano, de memória, assim, eu acho que era 20 centímetros. Né? 20 centímetros de nível de água. E o resto da piscina, 1,20 m ou 1,40 m. Então, o que a gente diz? Todo mundo diz refletor na piscina é 50 centímetros de profundidade. 50 centímetros é porque o cara quer botar o braço lá dentro para mexer no refletor. O certo é você colocar na metade do nível de água. Certo? Você põe para baixo, você ilumina só o fundo. Você põe para cima, você não ilumina o fundo. É simples assim. Certo? Então, o que a gente faz? Na prainha tem 20 centímetros, você coloca 10 no centro do refletor. Na parte funda, tem 1,20 m, você coloca 60 centímetros. É ruim de fazer manutenção? Depende. Se o refletor não bifar, não tem manutenção. O nosso tem 2 anos de garantia. Então não costuma bifar demais, porque senão estava quebrado. Certo? E no degrau, eu costumo usar o seguinte critério. Se o degrau que caiu o refletor já estiver quase no fundo, como é esse caso aqui, eu alinho esse refletor com os do fundo. Se o degrau, se caísse no primeiro, eu alinho com o primeiro. Se caísse no meio, eu ponho no meio. Respondi a sua pergunta? Concorda? Ainda bem. Mais alguma pergunta, gente? Bom, nós vamos encerrar aqui a apresentação. Muito obrigado.